Bom, toda quarta-feira nós temos aqui o quadro PM Informa e hoje, mais uma vez, nós temos a grata satisfação de receber o seleto amigo o Tenente Rafael Cordeiro, responsável pela assessoria de imprensa do 19º Batalhão de Polícia Militar. Tenente, bom dia. Pode tirar a trilha, por gentileza, Léo? Bom dia para o senhor, obrigado pelo carinho, por ter aceito nosso convite. Bom dia, cumprimento a todos os ouvintes e telespectadores. Para nós é uma satisfação muito grande, né? Mais uma vez, em nome do comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, pelo espaço que podemos falar de segurança pública, podemos falar de assuntos que vai ajudar a população de Teoflotone. Pois é, hoje nós vamos falar sobre furto, gente. Nós vamos falar sobre esse crime que tem se tornado muito comum, corriqueiro. A polícia tem trabalhado forte para poder, de alguma forma, minimizar os impactos causados por essa questão, né, por esse tipo de crime. Mas, rapidamente, Tenente, nós tivemos aqui na semana passada, não estava nem combinado falar isso, nós tivemos aqui falando sobre policiamento de eleições, aquilo tudo. Eleição tranquila, né, por parte da Polícia Militar, né? O senhor esteve aonde, por exemplo? Eu estive na cidade de Setubinha e, graças a Deus, foi uma eleição muito tranquila, não tivemos nenhuma dificuldade. Foi um planejamento muito bem feito pelo comando da 15ª Região de Polícia Militar. A todo momento estávamos conectados, tanto o nível de oficiais, né, os oficiais, os gestores da instituição, como também os graduados, as praças que estavam no trabalho de execução. Embora, na prática, todos estávamos no trabalho de execução, porque todos os oficiais eles estavam em todos os municípios mineiros. Então, foi um trabalho muito exitoso. Embora existisse esse ânimo, né, polarizado que existiu nessas eleições, foi muito tranquilo para nós, graças a Deus. Graças a Deus, e que permaneça dessa forma. Temos o segundo turno, teremos mais uma votação, teremos consequentemente nessa votação um ganhador, né? E que os ânimos fiquem serenados durante as comemorações. Bom, vamos falar sobre... Gostei do seleto. Seleto amigo. Seleto amigo. Bom, o Rafael, gente, me perdoe a intimidade, que nós somos amigos desde criança, às vezes eu chamo de Rafael, mas enfim, Tenente Cordeiro, perdoe-me pela formalidade, deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Crime de furto, né? Inclusive eu já fiz o registro de vários crimes, inclusive outro dia apresentei aqui uma matéria onde o senhor, com a sua equipe, realizou a prisão de um indivíduo que, de forma audaciosa, quebrou uma vidraça de uma loja de açaí, né? Ali foi um arrombamento, né? Mas assim, não deixa de ser um crime de furto, não teve emprego de violência. E em frente à Praça Germânica, gente, no centro da cidade de Teoflotone, 2 horas da manhã. Então, às vezes, a gente fica tentando entender o que passa pela cabeça de um indivíduo para cometer um crime dessa forma, naquele local, naquele horário. O que a polícia tem realizado para tentar combater? Como é que está o índice de crimes relacionados a furtos em Teoflotone? Elvis, para começar a nossa fala, eu vou começar com a fala, eu queria que você complementasse. A ocasião... Faz como é que é? Faz o ladrão. Eu vou ter que discordar de você. Eu falo, o senhor é um especialista aqui, eu só concordo. Nesse tempo que eu Mas antigamente tinha esse ditado. Tinha esse ditado. Mas nós acreditamos que, na verdade, a ocasião, ela revela o ladrão. Revela o ladrão. Ela não faz o ladrão. Faz sentido, viu, Brito? Ela não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. O cara já está predisposto a cometer esse crime. Assim como vítimas em potenciais, eles facilitam a ação delituosa. Exatamente. Eu já quero começar a minha fala falando sobre isso mesmo. Pois é. O crime de furto, ele está previsto ali no artigo 155 do Código Penal, né, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E tem outras qualificadoras, outras situações que podem agravar esse crime cometido, perpetrado por determinada pessoa, que é se ele praticar durante o repouso noturno, que foi nesse caso que efetuei essa prisão, havendo destruição ou rompimento de obstáculo, havendo também abuso de confiança mediante fraude, escalada, destreza, utilização de chave falsa e também em concurso de pessoas. E nesse dia, inclusive, foi em concurso de pessoas. Porém, Elcio, todas as vezes que nós falamos em crime, existem circunstâncias para que um crime ocorra. E nós estamos falando disso com base em algo científico que foi identificado, que é o chamado triângulo do crime. Só vai ocorrer o crime se tiver 3 agentes, 3 fatores, né? Que é uma vítima em potencial, um infrator motivado e, em determinado momento, a ausência de vigilância, né?
A vítima em potencial, infelizmente, é a situação que, se eu pudesse, não tem como nós trazermos essa estatística agora, mas no futuro, inclusive, eu quero trazer. Sim, por favor, Tenente. 90%, mas eu posso, pela minha experiência, né, de forma empírica, agora estou falando, sim, 90% dos delitos que ocorrem, a vítima, ela se torna uma vítima em potencial. São situações onde a pessoa deixa de empregar determinado descuido e acaba favorecendo com que o crime ocorra. Sim, inclusive, gente, tem que ficar bem claro que hoje nós estamos numa lacração muito grande, nós não estamos falando aqui que a culpa do crime é da vítima, não. Exatamente. São atitudes tomadas, às vezes até involuntariamente, né, Tenente, que passam despercebidas por aquela vítima e que acabam facilitando a ação daquele marginal que está ali predisposto a cometer o mal, né? Porque daqui a pouco fala, mas a culpa é da vítima, a vítima agora que é culpada e tal. Não, nós não estamos falando isso aqui, não, né? A partir do momento que você sai de casa, durante um horário mais avançado, vai passar por uma rua que você sabe que é sossegada, pouco movimento, escura. Sempre que você tem a oportunidade ou de sair acompanhado ou de sair para um local mais movimentado, então você, de alguma forma, você está sim facilitando a ação do bandido. Exatamente. E o nosso objetivo nunca é revitimizar a vítima. Verdade. De forma alguma. É prestar toda a assistência. Mas, infelizmente, nós não moramos na Suíça. Infelizmente. Não tem ladrão. Infelizmente. Hoje nós somos atingidos por uma crise moral existente na sociedade, por vários fatores, e ainda existem pessoas que estão tentadas a cometer determinados furtos, determinados delitos, e nós, população de bem, nós temos que atuar de forma preventiva. Por isso que hoje eu estou aqui conversando sobre segurança pública, para evitar que o cidadão de bem ele esteja nessa situação para que o crime ocorra, né? Não se torne uma vítima em potencial. Então, a vítima em potencial é um fator determinante que o crime ocorra. Além disso, tem a situação do infrator motivado, que é uma outra questão, passa sobre a criminologia, o estudo da criminologia, e a ausência de vigilância. Hoje, a Polícia Militar, nós temos diversos portfólios aqui na nossa cidade. Só que na área da 47 CIA, que é na área central, zona sul, tem a zona norte também, que é a 42 CIA. Hoje nós temos companhia tático móvel que atua aqui em Interflotone, às vezes com 2, 3 guarnições. Os militares, eles são especializados em combater o crime. Tem o GEPAR, que eu sempre dou entrevistas. Verdade. Estou à frente do é o comandante do GEPAR, né? Sim, um grupo especial de policiamento em área de risco, que fica nos 2 aglomerados da cidade de Interflotone, né? O Manuel Pimenta, o Manuel Pimenta e o Teófilo Rocha. E tem também base de segurança central, nós temos motorrecobrimento, nós temos patrulhas de radiooperação que atuam na área central, na zona sul da cidade. Então nós temos um policiamento. Obviamente que nós não conseguimos, por exemplo, estar em todos os estabelecimentos comerciais. Né? A onipresença é impossível. Só Deus mesmo. Só Deus. Mas a Polícia Militar, ela tem uma capilaridade muito grande. E nós trabalhamos com estatísticas, nós trabalhamos aonde o crime está ocorrendo. A Polícia Militar está posicionando, fazendo o que nós chamamos o planejamento para que seja atingida a sociedade. Mas como estancar assim, uma hemorragia, né? Mas ainda assim, a ausência de vigilância não diz respeito necessariamente à presença da Polícia Militar, mas principalmente uma expertise do autor. Nesse dia, Elvis, inclusive, que nós fizemos a prisão desse autor, foi, graças a Deus, uma ação exitosa e com base em dados estatísticos que nós estávamos percebendo uma migração de um crime de furto na área central durante determinado horário. E foi com base nesse dado estatístico que nós fizemos o patrulhamento e conseguimos realizar a prisão desse autor. Então, existe a vítima em potencial, o infrator motivado, existe também a ausência de vigilância. Sobre essa vítima em potencial, nós deparamos, os militares da base, inclusive, com cada situação que é quase que absurda. Por exemplo, recentemente, um rapaz, ele colocou o seu celular em cima do carro, na parte de cima do carro. Ele fechou o carro, voltou para dentro da sua residência. Quando ele voltou, já tinha dado alguém tinha subtraído. Fizeram ombro-arma. Tem situações que nós nem podemos caracterizar como furto, né? Porque é complicado. Porque né? Nesse caso, até é uma situação de apropriação de coisa alheia achada, apropriação. Nesse caso aqui, a depender da circunstância, pode se caracterizar a apropriação de coisa alheia achada e não necessariamente um furto. Um furto. Entendi. Mas é sempre parte de um descuido de alguém.
Aconteceu, por exemplo, ontem aconteceu um furto que um indivíduo deixou o seu veículo aberto, com a janela entreaberta, e o vidro era transparente, e foi furtado um notebook. Nossa, que tristeza. Viu, então, assim, são circunstâncias que, às vezes... Agora, houve um aumento, tenente, de furtos no centro da cidade? Na verdade, os próprios índices, e eu até tive o trabalho de olhar com relação ao Fórum de Segurança Pública, né, dos anos 2019 até 2021, no final de 2020, né, no início de 2020, 2021, nós tivemos um regresso com relação a vários crimes, roubo, furto, né? Reduziu mesmo. Reduziu muito. E agora teve uma crescente. Essa crescente é em decorrência justamente de um período que nós vivemos anteriormente. A impressão é que temos uma crescente, mas na verdade isso é decorrente de um período que nós vivenciamos há um tempo atrás, né? Obviamente que existem períodos que a criminalidade ela vai migrando de acordo com até as necessidades, digamos assim. O senhor falou de automotivado. A gente pode colocar nesse termo aí a questão daquele dependente químico, igual aquele caso daquele rapaz que já tinha sido preso mais de 15 vezes e meio-dia com o sol quente atacando mulheres, agredindo mulheres para tomar a bolsa, para furtar, para roubar ali o celular. No caso, daquele caso ali é um emprego de violência. Mas muitas vezes o cara com dependência química, né, tá ali com droga na cabeça e vai estar motivado para pular um muro, para furtar alguma coisa, para quebrar um carro, para furtar alguma coisa. Pode ser qualificado mais ou menos nisso aí, autor motivado, a dependência química? Sim, inclusive a toxicomania é um problema hoje aqui em Teoflotone. Nós temos, infelizmente, vários moradores, indivíduos em situação de rua, e esses indivíduos, às vezes nem é pelo motivo de não ter um amparo da prefeitura municipal, porque hoje nós temos um contato direto com o CREAS, com o CRAS, que faz esse acolhimento dos indivíduos em situação de rua, mas a maioria deles, eles não querem mesmo fazer esse acolhimento porque não querem estar submetidos às regras de determinado local onde eles devam ficar. Então a toxicomania, inclusive foi bom você falar sobre isso, Elcio, porque existe o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto diz o seguinte: explica para mim aí. Que 80% dos delitos, 20% da população é responsável por 80% dos delitos, que a gente chama de 80-20, né? Então é uma parcela reduzidíssima da sociedade que comete esses crimes. Tenente, o senhor falou comigo um dado aqui muito interessante, que 85% da população em algum momento da vida já cometeu um crime de furto, por menor que seja, por mais bobo que seja. Na verdade, Elcio, quando eu vim conversar com você, eu comecei a pesquisar alguns temas, algo que falasse a respeito dos crimes, né? Inclusive, esse foi um interessante, foi do Instituto de Criminologia da Universidade Hebraica. Ela afirma que 85% da população ordeira e respeitável já cometeu algum delito. Pois é, ainda que fosse na escola furtando a caneta do colega, que você provavelmente já fez muitas vezes. O Leandro, por exemplo, é o maior furtador de caneta que nós temos aqui na Imigrantes. Eu tenho um colega de trabalho, eu não vou expô-lo. Não, pois é, olha. Então, quer dizer, pra gente é uma coisa normal pegar essa caneta aqui, mas não deixa de ser um crime. Esse colega, caneta pra ele mato. Eu não posso deixar lá que ele... Então, quer dizer, baseado nisso aí, então alguém, toda aquela pessoa que hoje é de bem, é um cidadão cumpridor das suas obrigações, em algum momento ele já cometeu um crime. Exatamente. Até como é que é? Ele furtou o delegado, quando o delegado pegou, eu estava no dia. Ele foi pegar a caneta do delegado, ele já tinha furtado outras canetas do delegado. Eu tô falando, Leandro Brito, aí o delegado ficou de olho, né? Na hora que ele pegou a caneta do delegado, falou assim: deixa essa caneta aqui, senão eu vou te prender agora. É quanto mais na prática do fundo. Quanto mais. Mas, gente, a gente dá um tom de brincadeira aqui, mas é uma situação séria, porque se você pegar uma caneta que não te pertence, né, não deixa de estar cometendo um crime. Mas, enfim, é só para ilustrar aqui essa questão dos dados que foram apresentados aqui. Embora Durkheim fala, né, e agora o seu lado sociólogo... que eu não tenho? Você que é um filósofo contemporâneo, fala pra gente aí. Emile Durkheim diz que o crime é um fato social, né, que o crime, ele faz parte da sociedade, talvez por causa desse pensamento de Durkheim, revela esse 85%. Por que, tenente? Porque, na opinião do senhor, o senhor é um policial experiente, o senhor esteve na segurança pública. Para quem não sabe, o tenente Rafael Cordeiro foi policial penal, trabalhou na Polícia Civil, está aqui, já é oficial da Polícia Militar. O que o senhor acha que acontece nessas circunstâncias daquele cidadão que comete o crime? Elvis, assim, tem vários fatores que possam ser causadores ou não.
determinantes ou não, para que o indivíduo ele cometa qualquer delito, qualquer crime, principalmente esses crimes mais graves. Mas eu acredito que sejam transformações nas falhas das estruturas morais mesmo. Está associado a questões morais, não apenas a família, mas todos os locais de convivência são fatores determinantes para que uma pessoa ela não venha a ter crises morais, digamos assim, transtornos de caráter, para que se torne futuramente, ao invés de se tornar um cidadão que respeite as leis, que respeite a sociedade, que respeite a coletividade e que cometa determinados crimes. Então essa crise moral existente hoje, ela precisa ser resgatada. E eu não estou falando de um moralismo com base em fatores normativos que existem puros da sociedade, né? Eu estou falando em crise moral desde da base mesmo. Aquela criança que sabe que não pode mentir, aquela criança que sabe que não pode pegar nada sem... Dona Neuza, com certeza, quando você fazia qualquer desvio, Dona Neuza, eu sei disso porque eu estava junto. Dona Neuza, qualquer desvio de caráter de Elvis, coitado de Elvis, faltava matar. Dona Fátima também. E Dona Fátima era pior, porque pior. Dava para ouvir os gritos lá da casa. Lá de sua casa. E essa correção, essa correção, essa importância dos pais, da família, dos locais de convivência. Por exemplo, eu ia para sua casa, se eu aprontasse na sua casa, Elvis, a sua mãe me corrigia. É verdade. Ela tinha liberdade para corrigir. É verdade. Então, os locais de convivência que eu convivi, eu tive esse apoio familiar, esse apoio dos locais para fazer com que eu não me desviasse dos meus princípios morais, dos meus princípios morais. Então, esse é um fator determinante, né, essa crise moral. Inclusive, um dado interessante, é por isso que eu quis falar sobre isso, não necessariamente tem a ver com a cidade de Teoflotone, porque graças a Deus nós temos um controle muito grande com base nesses crimes. Inclusive, a maioria dos autores, eles são presos pela Polícia Militar. Dificilmente você vai encontrar um autor que seja contumaz, principalmente, que ele já não tem uma passagem. Inclusive, vocês já têm o perfil, dependendo do tipo de crime, do cenário, da forma, do modus operandi, quando vocês chegam, vocês falam assim, pode ser fulano de tal. Porque já é uma característica daquele autor, né? Então, fica até mais rápido desvendar e se chegar ao autor, por isso que a polícia tem sempre sido eficaz na localização e prisão dessas pessoas. Exatamente. Quando acaba mesmo, confesso, não fui eu mesmo que entrei lá, furtei o som do carro, furtei a loja e tal. Enfim, por gentileza. Exatamente. Até eu conversei com um amigo meu esses dias, até pela forma de andar a gente já conhece. Tem cara que até pela forma de andar, pela forma de abordagem, nós já conhecemos, porque ela continua fazendo o trabalho dela, que é a identificação desses autores. E hoje nós não estamos fazendo apenas o preventivo, também nós queremos fazer, por isso que nós estamos aqui hoje. Inclusive é um dado alarmante, olha só. Por isso que nós queremos falar sobre isso hoje, apesar das infrações penais, né, existia hoje no Brasil cerca de 1.600 delitos previstos, 3 respondem por quase 80% dos presos no Brasil, que são furto, roubo e tráfico. Esses são os crimes mais cometidos no Brasil. Exatamente. Crime de furto, roubo e tráfico. Então são coisas que causam intranquilidade, que causam prejuízo, que gera muito trabalho, também ali, claro, o emprego do recurso público, né? Porque a mobilização que é feita para se prender um bandido que está ali traficando, que está furtando ou que tenha roubado alguém, né? São viaturas que são mobilizadas, deslocamento entre efetivo, poderia estar fazendo um patrulhamento em outra situação, fazendo uma ação preventiva, uma ação social, então realmente faz sentido isso aí também. Exatamente. O nosso objetivo hoje, apesar de nós termos falado isso tudo, foi para fazer uma introdução, orientar a população para evitar com que esse triângulo do crime ocorra, que é neutralizar a vítima em potencial e indica o infrator motivado, ele tem contato com essa vítima. Então, nosso objetivo é fazer com que você, telespectador, você que está nos ouvindo, não se torne uma vítima em potencial. O que você pode fazer para isso hoje? Vamos lá, vamos às dicas. Deixa eu mandar um abraço aqui para Fernanda Deller. Ela é do setor administrativo lá da Polícia Militar. Ela está aqui, mas vocês estão parecendo dois amigos conversando, e como de fato, nós crescemos juntos, então a gente está conversando aqui como dois amigos. Embora eu tenha 23 anos e você... só se for de Barra de Fátima, você tem 23 anos, né? Vamos lá, vamos para as dicas de segurança aqui com o Tenente Cordeiro. Já estamos indo para a parte final da entrevista e foi muito produtiva, né? Passou até do
tempo, mas quando o papo é bom e a orientação é precisa para nossa gente, nós estendemos mais um pouco aqui. Exatamente. Furto de aparelho celular eu acho que é a campeã dos delitos que tem ocorrido, mas Elvis, a maioria, como nós falamos, é uma vítima em potencial. E quando ocorre o crime, o principal fator que nós precisamos saber é não deixe o aparelho celular em bancadas. Quem que trabalha em estabelecimento comercial mesmo faz muito isso. Faz muito isso. Eu já, inclusive, no momento de folga, já deparei em comércio aqui da cidade, onde a atendente coloca o celular dela debaixo de uma... Eu estou experimentando as roupas, ela coloca o celular debaixo das roupas. Aí quando eu voltei, eu olhei e falei, esse celular é da senhora. Ela falou, realmente eu esqueci. Eu falei, tem que ficar esperta, porque tem que ficar atenta, porque uma situação dessa aqui pode fazer com que o indivíduo furte o celular, a senhora nem vai perceber. Quando perceber, já passa tempo. Então, principal, tome cuidado com aparelho celular, com dinheiro, com qualquer objeto que possa chamar a atenção desse autor. Então, furto de aparelho celular. Agora, uma outra contramedida que nós precisamos falar também é que a maioria das pessoas elas não sabem o login e a senha do e-mail. Rapaz, isso é um problema, viu? E Elvis, eu vou te falar. Isso é um problema muito grande. 95% das vítimas de furto de aparelho celular, elas não sabem o e-mail, não sabem a senha, não sabem o login e dificulta a ação da polícia. Verdade. Então, o que o cidadão que está nos vendo, nos ouvindo, pode fazer? Existe a forma de encontrar o seu dispositivo. Então, tem gente que, por exemplo, coloca não vai lembrar, coloca em alguma foto no Instagram do amigo. Eu já vi um amigo meu fez isso. Ele faz um comentário na foto do amigo. Aí quando ele precisa do login, ele olha uma foto. Quando ele precisa da senha, ele olha outra foto. Existem vários meios. Você pode mandar por e-mail, mas você tem que fazer esse teste de encontrar o seu dispositivo. Para isso, precisa estar ativada a localização, precisa colocar senhas para desligar o aparelho, também é um fator determinante, importante. E principalmente precisa ter a senha, o e-mail e a senha para localizar o aparelho. Além disso, é importante ter o e-mail do celular. Outra situação, Elvis, além do furto do aparelho celular, é o furto de uma modalidade que tem crescido muito, principalmente com a pandemia, que é os usuários de bicicleta, os ciclistas. Tem crescido mesmo. Então, o furto de bicicleta, nós pedimos para tirar foto de sua bicicleta, né? Deixe guardada, deixe talvez até na rede social a foto da bicicleta para que nós possamos identificar. Não deixe destrancada, infelizmente, Elvis, a maioria dos furtos de bicicleta é aquela pessoa que fala assim, não, vou entrar aqui rapidinho, vou ali no comércio, só olhar um valor de um produto e volto. Quando voltou, já era. Depois tirar a foto do número do quadro. Pois é, isso que eu estava lembrando aqui, cara. Todo quadro de bicicleta é igual chassi de carro. Exatamente. Tem uma numeração, né? Eu estava lembrando disso aqui agora. Exatamente. Quando eu comprei minha primeira bicicleta lá em Calil, nossa, não é da minha época. Aí tinha um número debaixo ali, debaixo do quadro tinha um número como se fosse uma numeração. Aquilo ali é o número como se fosse o de chassi, é o número de identificação, então fica mais fácil. Né? Exatamente. Não é sua, é minha assim, o número que está aí é tal. E a polícia faz essas abordagens constantemente. Eu já deparei com inúmeras abordagens, a gente identificou o indivíduo em atitude suspeita, em local suspeito. Fomos verificar, olhamos imagens, não conseguimos achar quem era, se possivelmente podia ser autor ou não. Uma bicicleta semelhante, muito semelhante a uma que tinha sido furtada, só que nós não pudemos naquele momento fazer a apreensão. Por quê? Porque a vítima ela não tinha nenhum dado da bicicleta. Aí fica complicado. Aí dificulta, né? E a bicicleta... as características muito semelhantes, né? Mas nós fizemos abordagens, fizemos registro e encaminhamos para a Polícia Civil. Então, tirar foto do número do quadro é importantíssimo. Não deixar a bicicleta à mostra em garagem. Tem ocorrido muito da pessoa deixar a bicicleta ali na garagem, o infrator motivado vê essa bicicleta no período noturno, 3, 4 horas da manhã, vai lá e arromba, faz o arrombamento do imóvel e acaba subtraindo a bicicleta. Pula o muro, né? Pula o muro também. E... sempre tirar uma foto e sempre tirar uma foto da nota fiscal de qualquer do notebook. Porque perdeu, você tem como comprovar, não. Exatamente. Tá? Às vezes, até para não andar com a nota fiscal, tenente, mas está aqui no celular aqui a nota fiscal, não estou andando com ela aqui por um motivo ou outro, mas está aqui, tá? Exatamente. Senão... Finalizando aqui, Elvis, para os comerciantes, nunca deixe quantia em dinheiro à mostra. Instale
câmera de segurança. Então, assim, dispositivo de segurança, ele sempre vai inibir a ação do infrator. Mas não adianta instalar e não funcionar, porque tem muito lugar aí que tem câmera de segurança, mas e aí? Não está funcionando. Mas que isso, gente? Esse é um grande problema. Pois é, aí eu chego, acontece, por exemplo, um furto. Aí nós até chegamos nesse estabelecimento, é onde aconteceu o furto, vai conversar com o proprietário. Temos uma câmera de segurança aqui, que bom que nós vamos conseguir identificar o autor. E 90% dos casos nós conseguimos identificar. Sim, verdade. Vamos conseguir identificar o autor. Só que o que acontece? Eu falo, não, mas minha câmera é só de enfeite. É só de enfeite. É só de enfeite. É só para tentar intimidar, pelo amor de Deus. Só alegoria, mas poucos são de enredo. Pois né? é. Então, dispositivo de segurança é importante para você, comerciante. Então, instale dispositivos de segurança, por exemplo, vidraças espelhadas. Locais onde tem vidraças espelhadas, onde vai mostrar o produto, mostrar o manequim, é importante que tenha ali o alarme. E finalizando, transeuntes. Evite andar com o celular em local ermo, né? Evite deixar objetos expostos. Dentro do carro, principalmente, tem gente que deixa o celular exposto, deixa notebook exposto, bolsa exposta. E cheque se trancou sempre a porta do carro, a porta da casa. Tem gente até que tem aquele toque de sempre ativou o alarme, cheque. Mas o ideal é que faça isso mesmo. Tirar a dúvida mesmo. Exatamente, tirar a dúvida. E quem mora só, principalmente, quem mora só tem que ter dispositivo de segurança na sua residência, né? Principalmente para quem mora em casa, para quem não mora em apartamento. Então, e principalmente, aconteceu o fato, entre em contato com a Polícia Militar. Você foi vítima de furto, foi vítima de qualquer fato delituoso, entre em contato com a Polícia Militar. Nós temos a base de segurança central, que vai estar atendendo a população, principalmente para furtos que ocorreram em data pretérita, mas principalmente não seja, né, essa vítima em potencial para que esse crime ocorra. Nós sabemos que o crime só vai ocorrer se tiver um infrator motivado, a vítima em potencial e essa ausência de vigilância. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui, muito produtiva a sua entrevista, obrigado pelas dicas, por dividir também os seus ricos conhecimentos, né, através dos seus estudos.